Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Que o Espírito Santo de Deus te envolva hoje de uma maneira assim sobrenatural e que você possa contemplar os feitos de Deus, que você possa, agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque a vida é um dom de Deus. E se nós estamos aqui ainda, nesse mundo, nessa terra, é porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor ainda tem propósito nas nossas vidas. Não importa as circunstâncias. Hoje eu quero falar para você, tão somente creia. Creia no poder de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e esse capítulo 17, ele vem falando de escândalos, ele vem falando de perdão, ele vem falando do poder da fé, e ele fala também de servos inúteis. É incrível quando o Senhor, ele vem mostrando para nós, e ele ainda fala nesse capítulo 17, que o reino de Deus, a justiça de Deus, olha, a vinda do Filho de Deus. Você vai ver tudo nesse capítulo 17 do Evangelho que escreveu Lucas. Porém, eu quero me atentar para o versículo 11, do versículo 11 até o versículo 19, que vai falar da cura. Vai falar da cura de 10 leprosos, presta atenção, 10 leprosos. Nós sabemos que a lepra, ela é comparada com o pecado, né? Porque a lepra, naquele tempo, antigamente, ela consumia a carne da pessoa, ia fazendo aqueles buracos, né? É uma doença que não tinha cura, ela não tinha cura. E ela ia comendo, e tinha pessoas que já não tinha mais nariz, que não tinha mais os dedos. E assim, era uma tristeza, era uma tragédia, era uma coisa muito, muito terrível. Por que a lepra é comparada com o pecado? Porque não tem dor. Ela vai consumindo a pessoa, sem a pessoa sentir dor. O pecado é a mesma coisa. A pessoa, às vezes, no pecado, até sente prazeres momentâneos. Mas voltando para a lepra, amados, naquela época também de Jesus, quando Jesus ele veio aqui na terra, quando ele nasceu, quando ele já estava ali no seu ministério, a Bíblia mostra que tinha um lugar separado para aquelas pessoas leprosas. Elas não podiam estar no meio das pessoas, e principalmente na sua casa, né, com suas famílias, porque a lepra é contagiosa. Não tinha cura. Então, aqui no versículo 11 do capítulo 17 de Lucas, está escrito assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha, gente, Jesus falou: vai lá e mostra o sacerdote, se apresente ao sacerdote, porque somente o sacerdote naquela época podia ver se aquela lepra, se era lepra ou se não era, se já estava curado ou não. No caso, né, se não fosse lepra, a ferida ia fechar, não é? Então ele falou, olha o que Jesus falou: vai lá e mostra o sacerdote, porque Jesus ali já estava operando o milagre. No entanto, continuando aqui, quando eles perceberam, eles ainda estavam indo, e eles perceberam
que ficaram sãos, todos 10. No caminho, eles ficaram curados. Olha que coisa tremenda. Eu volto aqui a falar para vocês que quando tem um arrependimento sincero, quando tem gratidão, quando tem reconhecimento do poder de Deus, nós somos curados de toda e qualquer enfermidade, nós somos curados e nós somos perdoados dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles glorificaram a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e era ele samaritano. Então, Jesus, samaritano, e respondendo Jesus disse, uai, tipo assim, né? Não foram 10 que ficaram limpos? Onde estão os 9? Porque só um voltou para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Olha, muitas das vezes nós perdemos as nossas bênçãos, nós perdemos, sabe, o nosso contato, a nossa comunhão com Deus, porque não tem gratidão. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos dado pão, tem nos dado alimento, o Senhor, Ele tem nos dado força, Ele tem nos dado graça, Ele tem nos dado a sua palavra para que nós possamos estar na presença dEle, buscando a Ele, glorificando o nome dEle, mas nós simplesmente pedimos ao Senhor a bênção, Ele nos abençoa e a gente se afasta. Isso é muito triste. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A salvação é pela fé, é você crer no poder de Deus, é você crer que Deus, Ele não quer curar, não é só o nosso corpo físico, não. Deus, Ele quer curar a nossa alma, a alma ferida, a alma batida. Eu fico imaginando aqueles leprosos num lugar solitário, num lugar de sofrimento, de solidão, num lugar de angústia, de trevas, né? Isolado, não poder participar de nada, não podia nem estar junto com a sua família. Assim tem muitas pessoas, meus irmãos. Muitas pessoas, talvez nos vícios, pessoas na prostituição, pessoas no pecado da idolatria, pessoas no pecado da ganância, da soberba, né? E estão distantes da sua família, estão abandonando as suas famílias, estão deixando os caminhos retos e vivendo uma vida dissoluta. Mas a palavra do Senhor nessa hora está falando comigo, está falando com você, que nós precisamos ser gratos a Deus, não servir de escândalo, nós não podemos servir, né, de testemunhas falsas, não, mas que nós possamos ter uma vida saudável, uma vida, né, na presença do Senhor. Aqueles 9 homens que ficaram curados e não voltou para glorificar a Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor, além de entristecer, os nomes deles não foram escritos no livro da vida. Agora, o que voltou, prostrou os pés do Senhor, agradeceu a Deus, aleluia, esse sim, porque Deus, Ele não veio para sãos, Ele veio para os doentes. Jesus, Ele veio salvar, Ele veio para salvar o pecador. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, que através dessa palavra, pela fé, você possa agora glorificar o nome do Senhor, porque Ele te alcançou. Agradeça a Deus porque você amanheceu mais um dia. Agradeça a Deus porque Ele te sustenta durante a noite. Agradeça a Deus pelo pão. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário para nos salvar. Agradeça a Deus porque foi Ele que nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Vamos voltar para os pés do Senhor, como fez aquele samaritano, né? Jesus veio para os gentios. Deus, amados, tinha o povo de Israel, aquele povo escolhido, mas quando o Senhor viu que os deles não o estavam recebendo, né? E o que ele fez? Ele, com o sacrifício de Jesus lá na cruz, o véu rasgou de alto a baixo. Agora todos nós, todos, temos livre acesso ao Pai. Basta pela fé nós acreditarmos que Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o dono da vida, é Ele, aleluia, que estabelece todas as coisas. E que nós possamos, como esse samaritano aqui, voltar e nos render aos pés do Senhor, confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, aleluia, e tendo, né, alegria no céu, porque a palavra do Senhor diz que tem alegria no céu quando um pecador se arrepende. E que essa palavra possa achar lugar no seu coração, aleluias. Não deixe de adorar o Senhor, não deixe de agradecer ao Senhor, não deixe de glorificar o nome do Senhor, porque Deus é bom e as misericórdias do Senhor, ela dura para sempre. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de muita aflição, de muita dor, de muita pestilências, guerras. Nós temos visto aí injustiça e muitas outras coisas, mas na presença do Senhor nós somos mais que vencedores. Glorifique o nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe e fiquem todos na paz.